Há países que parecem evanescentes, lugares que parece que não são lugares às vezes. Se vocês forem procurar no Google Maps, não vão encontrar Nagorno-Karabakh. O dinheiro do petróleo azeri conseguiu apagar esse lugar da internet. E hoje, se lá forem, mal o vão encontrar. Como sempre na história trágica da nação arménia, mais uma vez, há uns meses, em 2020, se revelou que os seus amigos, que impedem que os arménios sejam pura e simplesmente mortos pelos seus inimigos, são também quem menos carinho tem por eles. E mais prontos estão a vender a terra dos arménios em troco de uns escassos meses de paz. Por várias vezes na história, e agora ano passado outra vez, mais uma vez, os turcos e os seus colegas do Azerbaijão tentaram destruir os arménios. Desde o genocídio execrável durante a Primeira Grande Guerra até hoje, os arménios só existem porque os russos têm interesse em usá-los para marcar a fronteira com as terras islâmicas. Os sobreviventes de um dos cristianismos pré-islâmicos mais antigos na região aparecem aos saudis, aos iranianos, aos turcos de hoje como povos demónicos. Marcas de que as terras que eles reclamam para si próprios já foram terras de outros. Os cristãos sírios e, coitados, os arménios, são marcas de tudo o que faz tremer os poderes totalitários que hoje controlam o Médio Oriente por via dos vícios que nós na Europa temos de consumir petróleo e ópio. A terra dos arménios foi sendo roubada guerra após guerra, genocídio após genocídio. Hoje, a capital da Arménia, Yerevan, uma lindíssima cidade, espalhada numa colina virada a sudoeste, confronta-se com a vista grandiosa dos dois picos nevados da montanha Ararat, o próprio centro histórico de toda a espiritualidade arménia, tanto a nível religioso como político. E, contudo, a montanha sagrada dos arménios foi-lhes roubada. Não pelos turcos, os seus eternos argozes, mas por quem os protegia, os russos, que depois do fim da guerra, para que os turcos parassem de chatear, simplesmente lhes deram a montanha. A Arménia de hoje tem a sua fronteira a cerca de 10 km do sopé da montanha sagrada arménia, onde as ruínas da mais espantosa cidade arménia de sempre estão simplesmente deixadas a cair, por forma que nada mais possa lembrar aos turcos que só são donos dessa terra porque conseguiram matar quem lá estava. Não é de surpreender, portanto, que para o visitante que chega à Arménia como nós, o espírito aguerrido e o furor nacionalista da população sejam até um pouco, como é que eu ia dizer, desagradáveis, ou é uma coisa que a gente tem dificuldade de adaptar-se àquilo. Tanto mais que é uma gente com uma longuíssima história de migração. Todos têm parentes na França, na Inglaterra, na Rússia, nos Estados Unidos. É uma gente simpática e que recebe os estrangeiros em sua casa com uma hospitalidade pronta e alegre e grande generosidade. Tivemos muitos exemplos dessa espécie de hospitalidade pronta. Situada no meio de uma fronteira milenar entre o Islão e o cristianismo ortodoxo, a terra arménia foi disputada ferozmente, década após década, século após século e agora milénio após milénio. As fronteiras, como resultado, são incertas e sempre sujeitas à negociação. Quando os soviéticos delimitaram as fronteiras das suas várias colónias caucásicas no princípio do século XX, eles desenharam fronteiras entre elas que tinham algo de aleatório, porque nem sempre era claro quem tinha direito a ficar onde e depois as populações misturavam-se, havia zonas ambíguas. E assim foi entre esse estranho país, a Azerbaijão e a Arménia. Estranho porque é um país que não tem tradições históricas reais que superem de alguma forma o que realmente os define, que é terem petróleo. São de origem turca, são islâmicos e têm petróleo. Ora, os russos, como vimos, por muito que tenham sido os únicos garantes da sobrevivência física dos arménios, face às expulsões genocídicas dos turcos, nunca souberam realmente ser seus amigos. Nessa fronteira que, com o fim do comunismo, se tornou uma fronteira internacional, há, portanto, dois enclaves. Um do lado oeste, onde vivem populações azaris em guerra constante com os seus inimigos étnicos e religiosos arménicos. Esses têm as costas quentes por proteção turca. O outro, do lado leste da Arménia,
é uma montanha de terra fértil e negra, onde vivem arménios desde tempos imemoriais e que, por muito que o Google os tenha apagado do mapa e que os turcos tenham tentado tirá-los de lá, a verdade é que Nagorno-Karabakh lá está. E sempre esteve. Esses arménios vivem na corda bamba porque, por virtude do já nosso conhecido desprezo colonial dos russos, só podem estar ligados à terra-mãe arménia por uma estrada de montanha não protegível militarmente. No início dos anos 90, os azeris começaram a bombardear as terras dos arménios, a dificultar a circulação na estrada umbilical e a ocupar sistematicamente terras. Os arménios reagiram e fizeram a única coisa que tinha sentido naquela situação. Ocuparam as terras que ficam entre a montanha de Nagorno-Karabakh e a fronteira arménia. Assim conseguiram proteger-se. Aí, mais uma vez, os arménios não obtiveram o apoio dos seus amigos russos e americanos. Amigos da onça, como tantas vezes se tem revelado. Não conseguiram obter das Nações Unidas o direito às terras que tinham conquistado e que teriam permitido a sustentabilidade de Nagorno-Karabakh e da sua fronteira. Tudo isto permite aos turcos entreter o seu velho sonho otomano de fazer uma expansão turca desde o mar Mediterrâneo ao mar Cáspio, que eles nunca conseguiram por causa dos russos. Resultado, criou-se uma entidade fictícia, uma daquelas repúblicas de papel que têm as formas todas de uma nação, exceto a sua substância. Um dia, em 2016, depois de termos discutido muito com o guia que nos conduzia através da Arménia, finalmente conseguimos licença oficial para visitar a República de Artsakh, com a sua capital em Stepanakert. Saímos do hotel simples, um hotel simples de montanha, no sul da Arménia, muito cedo de manhã. As montanhas estavam cobertas por uma névoa densa e impenetrável. A estrada subia à montanha, mas francamente não tínhamos a mínima ideia para onde íamos. Chegados ao topo, entramos em Shusha, a cidade mais alta de Nagorno-Karabakh, a partir da qual os azeris provocavam os arménios disparando obusos sobre a sua capital, o que tinha obrigado os arménios a tomar a ação militar de 1995, que as Nações Unidas nunca acabaram por legitimar. Nessa manhã de bruma densa, não se via nada a mais de 10 metros. Fomos levados a uma igreja arménia, antiquíssima, mas recém-reconstruída. Estava impecável. Como todas as igrejas arménias, as paredes ocupam mais espaço do que os limitadíssimos espaços interiores de culto que elas desenham. É muito interessante. Então a gente realmente anda ali no meio de paredes grossíssimas. Depois fomos passear e o tempo começou a levantar-se. Logo ali ao lado saíam da bruma 2 minaretes de tijolo multicolor do que só podia ter sido uma imponente mesquita. Contra a opinião do guia, nós lá fomos. Eram de facto as ruínas de uma grande mesquita que tinha sido completamente destruída e vandalizada há pouco tempo. Fascinados com o espaço, fomos subindo, aliás com algum perigo, um dos minaretes. Chegados lá acima, a bruma tinha-se disperso e podíamos ver bem como uma cidade se estrutura quando parte dos bairros, os que tinham sido ocupados por azeris, estavam agora abandonados e os outros da ocupação arménia estavam prósperos e ativos. Era uma cidade que tinha sido etnicamente limpa. E viam-se as manchas. Mais abaixo, ainda demos com uma espécie de jardim de esculturas dedicada à celebração das conquistas militares arménias. Esculpida em pedra, o grande herói, sentado sorridente no seu enorme cadeirão, rodeado por flores que os locais lá iam deixar, tinha um aspecto, no mínimo, indecoroso. São as dinâmicas da guerra. Nessa noite, em Stepanakert, saímos do nosso simpaticíssimo hotel à procura de conhecer a cidade melhor. Encontrámos-nos no meio de um palco de teatro esvaziado. Um palco que era suposto representar uma república independente, que de independente tinha pouco, e que não era certo até se teria qualquer espécie de futuro. Havia um Capitólio em miniatura, copiando o de Washington, uma grande escadaria monumental, onde as muitas estátuas eram de plástico a fingir bronze, carros espampanantes de pessoas que faziam uma notável fortuna a negociar coisas como armas e drogas, um hotel super chique para super ricaços, não fazia o nosso género, claro,
Enfim, foi uma noite encantada e estranhamente ficcional. Tem-se a sensação que se está dentro de um teatro. No dia seguinte, tínhamos que ir ver o santuário mais importante da região. Ao chegarmos ao Vale Estreito, que fica por baixo da falésia, onde está montada uma antiquíssima igreja de pedra vermelha, toda esculpida, lindíssima, começámos a perceber que havia algo de estranho na atmosfera. Os muros que landeavam a estrada eram integralmente forrados com placas de automóveis, todas a começar por A. Perplexos, demorou-nos algum tempo a perceber que aquilo era uma celebração de conquista. Quando a tal República de Artsakh foi estabelecida, após a expulsão dos azaris, no início dos anos 90, todos os carros tinham mudado de placa de matrícula. Ora, o vale em causa tinha uma série espantosa de estabelecimentos de comes e, sobretudo, de bebes, onde os exércitos arménios celebravam os seus momentos de folga bélica. Nesses dias morria 1 a 2 soldados diariamente com tiros de snipers, mercenários que os donos do petróleo mandavam contra o exército arménio para criar instabilidade. Por isso, aquelas placas celebravam uma espécie de vitória machista e eram parte integrante das celebrações do exército arménio. Fomos andando até chegarmos a um lugar espantoso. Era um vale fundo, no interior do qual corre um pequeno rio. No rio havia uma caravela, em tamanho quase natural. Deus sabe para quê, mas enfim, estava lá. Mas ao estacionarmos o carro, começámos a ouvir rugidos ferozes. Como todos nós que vivemos em África há muitas décadas atrás, todos reconhecemos logo que eram ruídos de leão que saíam de uma espécie de gruta. Sob uma falésia perguntámos, isto é um jardim zoológico? Demorou-nos ainda uns minutos a perceber que a falésia tinha sido transformada na cara gigantesca de um leão. E as pessoas entravam e saíam da boca do leão, que rugia eletronicamente por elas. Assim, uma manifestação de espírito bélico. Enfim, fomos tomar algo ao restaurante moderno logo ao lado. Mas logo fomos capturados, por assim dizer, por um grupo de foliões. Era a festa de anos de um rapaz que tinha recentemente vindo para ali, de uma terra distante, na Arménia, fazer a sua recruta. Ao mesmo tempo, o irmão mais velho tinha acabado de ser promovido a oficial. Tinham vindo todos os membros masculinos da família para celebrar os dois rapazes. Havia comida e bebida em grande quantidade e muita música. Faziam-se discursos empolados e dançava-se imenso. Eu fui logo convidado para dançar pelo velhote mais sénior da casa. E logo de seguida, e muito polidamente, a Mónica e a Mini. Claro, porque eram as duas mulheres ali presentes, as duas únicas. Fizeram uma festa ali dentro. Por quase 3/4 de hora, fizemos encantados parte daquela festa militar, cujo tom machista e aguerrido realmente não é muito ao nosso género. Mas eles estavam tão felizes por terem o mundo lá de fora, a ver a sua felicidade, a beleza dos seus rapazes guerreiros, a elegância da sua armenidade, que era difícil não sentir alguma simpatia. Ano passado, finalmente, quando a guerra da Síria começou a acalmar, tornou-se possível para os turcos enviar mercenários líbios para o Azerbaijão. Os israelitas forneceram os exércitos azeris com armas de ponta e os mercenários sírios a serviço dos turcos reocuparam e puseram fim à tristemente dramática República de Artsakh. Mais de metade da população arménia foi expulsa e os azeris voltaram em força. As mortes entre os arménios foram elevadas. Quem sabe? Só podemos esperar que os nossos dois rapazes, tão garbosos e simpáticos, não tenham ficado entre os que morreram. No fim, fica esse sabor estranho na boca a algo eticamente inaceitável. Fica uma enorme nostalgia, um sentido de terror partilhado com a triste nação arménia. Tão corajosa, tão criativa, tão antiga e tão injusta e antigamente sacrificada.